qual que é a nossa maior preocupação, né, como especialista, é justamente o trauma que nós fazemos ali na pele, né, seja qualquer tipo de cirurgia, se que ela então processe bem, né, cicatrize de uma forma adequada, né? E a gente sabe que para que um tecido, tecido não, né, o órgão, no caso, né, cicatrize, né, bem, ele precisa sim de alguns macro, micronutrientes, né, e tudo mais. Então, às vezes o paciente acha que está se alimentando bem, porém, na verdade, está faltando alguma coisa que pode prejudicar em muito, né, o pós-operatório dele, a cicatrização dele e tudo mais. Eu escuto muito paciente falar assim, até inclusive é uma pergunta que eu faço sempre nas consultas, você cicatriza bem, né? A maioria pensa que assim, a cicatriz ruim seria queloide. Eu lembro dessa pergunta, hein, gente? Eu sou paciente também do Dr. Tiago. Isso, né? É muito bom. Eu lembro dessa, e eu acho que eu nunca tinha tido uma cicatriz. Acho que só eu levei uma mordida de um cachorro aqui. E aí tem um pouquinho, né? Mas bem pouco de queloide. Eu lembro dessa pergunta. Então, assim, eu sempre pergunto, né? Como que é a sua cicatrização? Muitos acham que, às vezes, uma boa, uma má cicatrização seria só queloide ou uma cicatriz hipertrófica, né? Mas, às vezes, até a demora para cicatrizar. Pode ter cicatrizado bonitinho, né? Esteticamente agradável, mas, às vezes, demorou para cicatrizar. Pode ter um desfecho ruim, né? Desfecho ruim e tudo mais, né? Então, quando a gente fala, então, né, da dieta, do tipo de nutrição, né, de macronutrientes que o paciente precisa para cicatrizar bem, por exemplo, e na consulta, às vezes, né, durante a minha consulta, tento avaliar se realmente o paciente tem uma dieta adequada. E tem que o paciente, então, por exemplo, quando ele vai se preparar, né, para a cirurgia, seja tendo uma boa cicatrização ou não, tem algum tipo de alimento, alguma coisa assim, que ela pode se preparar antes para assim, já que eu vou fazer uma determinada cirurgia e vou precisar operar, cicatrizar, eu vou focar mais em determinado tipo de alimento. Tem, Babai, sim. Então, quando a gente fala de avaliação nutricional, né? Igual eu falei, tem que ver todo o contexto dessa paciente, né? Se ela já tá apta para fazer a cirurgia, ok. Aí, o que a gente vai pensar? Nos exames, né? Que a gente vai pedir para essa paciente para ver se tem alguns nutrientes ali que estão em déficit. Então, se a gente apontar, né? A gente vê que tá em déficit algum, a gente tenta repor, né? Outra coisa também é, durante o recordatório, né? Então, a gente pergunta tudo que essa paciente come no dia. Se durante ali o recordatório a gente vê que também, dentro das recomendações, ela não está atingindo o número, né, que a gente espera ali, que a gente recomenda, aí a gente vem fazendo essa readequação, né, na alimentação. O que é importante, né, de tudo? A gente adequar proteína nessa paciente, às vezes ela não come a quantidade que precisa, né, de proteína, e para a cirurgia, né, principalmente para o pós-operatório, a gente vem com uma recomendação maior. Então, 1,5 a 2 gramas por quilo de peso, mais ou menos nessa faixa, né, para essa paciente comer. Então, a gente adequa isso para ela. Outra coisa também é não dá para fazer dietas muito restritivas, né? Então, uns jejuns muito longos, não dá também para ir se privando de muita coisa, né? A gente precisa de energia também para chegar nessa cirurgia bem e com todos os nutrientes adequados. E a gente vai estar falando muito de frutas, aquele prato coloridão também, de vegetais, né? Colocar bastante salada. Metade do prato, se puder, coloca de vegetais variados, né? Que a gente vai ter compostos bioativos ali, a gente vai ter muitos nutrientes, né? Para essa paciente. Gorduras boas também, então abacate, azeite, é bom também incluir. Então, deixar mais redondinho, digamos assim, né? A paciente, a paciente não, a alimentação dela, ver se está faltando alguma coisa e incluindo, né? E vendo o histórico também, né? De hábitos, igual você falou, às vezes fica difícil para ela seguir, né? Uma dieta nova, então vamos ver como que é esse hábito. E é bom, porque se a gente, antes da cirurgia faz isso, o pós, para ela manter ali o resultado que ela tiver, né, durante a cirurgia, é muito melhor para ela. Já ir adquirindo esses hábitos novos, né? Tanto para ter um bom resultado, uma boa cicatrização, né? E assim, mudança de hábito é muito difícil de uma hora para outra. É muito difícil de uma hora para outra. Até a forma como a gente se alimenta, porque até a nossa rotina de vida, igual eu expliquei, né? Às vezes você consegue se alimentar em determinado horário, outro não, né? Então, esse paciente, por exemplo, que às vezes está acima do peso, né? Que eu preciso que ele emagreça para cirurgia. Então,
Se ele não tiver, né, um acompanhamento de profissional para todas essas pacientes, só não façam dietas mirabolantes, Sim. né? Não, tem uma determinada, hoje a gente, né, realmente vive as redes sociais, né? Tem uma determinada influencer que faz uma determinada dieta X, eu vou seguir essa dieta dela, né? Mas com certeza é individual. Muito individual. Individual. Igual eu falei, e principalmente para se preparar para uma cirurgia, né? Às vezes a gente tem que ver uns nutrientes ali que são importantes, quantidade de ferro, né? Se as vitaminas estão adequadas também, se a gente... E suplementação é individual também, né? Então, às vezes tem, por exemplo, o suplemento, né? É bem vasto, né? A... Como as pessoas espalham informações sobre os suplementos, né? E aí a pessoa começa a tomar o suplemento sem saber para que funciona. E toma porque alguém falou que é bom E uma propaganda, e parece que é bom. então tem que tomar também. Exato. E às vezes até, assim, antes da cirurgia é bom suspender, né, qualquer tipo de suplementação se a pessoa está fazendo por uso próprio e não por uma indicação, né, profissional. E ver, né, com o seu nutricionista, com o seu cirurgião, né, se vale a pena continuar ou não com aquela suplementação. Mas de fato, assim, essas dietas às vezes não se encaixam muitas vezes na vida da pessoa, né? Ela acaba imitando ali, sendo que às vezes é até mais difícil de seguir, porque ela segue por uma semana e já larga, né? Sim, exatamente. Não compete com Usar não foi uma dieta adequada para o estilo de vida dela, às vezes, então é muito péssimo. pra tu. Né? Exato. Então, às vezes, né, conforme eu falei, o paciente precisa perder o peso, aí vai fazer dieta, tudo. E até para conseguir pegar aquela rotina daquela dieta leva um tempo. Não é assim de uma hora para outra e tal. Eu mesmo já tentei seguir dieta, é muito difícil para mim ter essa questão. Mas aí quando eu peço então, o paciente perder o peso e ir atrás do profissional, tudo e mais, né? Sabe que rotina, como eu falei, não é de um dia para o outro, né? Então, mais ou menos assim, quanto tempo, né, se tiver, o paciente ele tem que se preparar, por exemplo, para falar assim, não, agora eu tô aqui. Porque, lógico, depende da quantidade de peso que às vezes o paciente precisa perder, né? Tem paciente que às vezes eu peço para perder 10 quilos, outros 15, outros 20, outros menos, né? Então, óbvio que isso influencia no tempo de preparo, né? Mas, por exemplo, para falar assim, eu preciso pelo menos de um mês ou 2 meses antes, assim, para o paciente às vezes conseguir se adequar e aderir àquela dieta prescrita para elas, sabe? Eu acho que é como você falou, às vezes depende, né, muito do perfil do paciente, mas eu acho que até um mês, assim, né? Pelo menos. Eu acho que é um mínimo, assim, um mês, no mínimo, pra gente ter alguma mudança. Mas se forem mudanças mais drásticas, às vezes a gente precisa de até de mais tempo, né? Pra ir mudando o hábito, né? Depende de como essa paciente chega também. Às vezes ela já fez dieta na vida dela, ou então ela já faz atividade física, né? Ela quer melhorar só alguns pontos. Então, acho que depende bastante, assim, da paciente em questão, que a gente vai trabalhar. E outra coisa, eu lembrei agora de você falando do pré-operatório, né? Eu queria muito falar uma coisa, que álcool e tabaco não combinam nada com estética. Nada, nada. Então, às vezes, é uma paciente que ingere, né, cerveja, destilado, então não tem que eliminar. Se tá pensando em fazer cirurgia, não dá pra combinar uma coisa com a outra. Não combina. Sim. Até no caso do tabaco mesmo, ele aumenta muito, né, o risco, tanto pré quanto pós-operatório. Então, o paciente que tem o hábito, né, no cigarro, de fumar, esses a gente já solicita mesmo, né, que tem que suspender e de preferência realmente abandonar, né. E muitos ainda, uns anos para cá, né, acha que agora faz uso dos cigarros eletrônicos, né, que às vezes o cigarro eletrônico ele não faz tão mal quanto o cigarro de filtro, né, na verdade. Então, às vezes eu chego muito, né, paciente também que faz uso de cigarro eletrônico, que a gente tem que pedir para realmente parar. A questão de risco pós-operatório e resultado também, né? Assim como a questão, né, da bebida alcoólica, até porque a bebida alcoólica era inflamatória, então tudo isso aí com certeza vai influenciar muito no resultado pós-operatório, né, e tal. Doutor, eu fiz a cirurgia, mas eu tomo muita cerveja, né? Que no caso da cerveja, além do álcool ser muito calórico, ela tem Tem os outros componentes também, né? Que aumentam ainda muito mais a caloria. Até recentemente, foi engraçado, eu tive uma paciente que ela falou que eu tomava muito cerveja, né? Mas ela
tinha necessidade um pouco assim da questão do álcool, né? Então elas já não tomam mais cerveja, tomam uísque. Eu falo que às vezes a gente não. Eu sei que a preocupação às vezes maior é da caloria, né? Mas a gente tem que entender também o que o álcool faz no nosso corpo. Porque quando ele chega lá, ele é tóxico, né, pro nosso organismo. E é como se o fígado parasse tudo que ele tá fazendo só para metabolizar o álcool, né? Aí aumenta o quê? Aumenta o acúmulo de gordura também no fígado, né? Então é importante a gente ter esse olhar também, porque você aumenta também, igual eu tava falando do aumento de gordura ali entre os órgãos, né? E tirar as vísceras, aham. E isso piora muito o metabolismo, né? Então, assim, se tem um hábito muito frequente de beber qualquer tipo de álcool, é bom já ir, né, parando, ou então adotando um estilo de vida diferente, né? Ou então sendo mais esporádico, assim, porque hoje a gente não tem igual esse seguro de álcool. Eu falo assim, pra quem gosta, infelizmente, né? Mas não tem, como eu falar assim, não, pode tomar tanto que você tá bem, que não vai acontecer nada. É claro que é dose dependente, então quanto mais álcool você toma, pior vão ser as complicações que você vai ter, né, por conta do álcool em si. Mas é importante a gente ter esse olhar também, assim, igual eu falei, não combina com estética.